Fala aí, criadores, tudo certo? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa um pouco diferente do que a gente vem tratando aqui no canal desde o início do canal. Na verdade, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente faz para conseguir o nosso primeiro cliente de vídeo. Se a gente der uma procurada pela internet, na verdade, mesmo no YouTube, se a gente fizer uma pesquisa rápida de como conseguir o primeiro cliente para produção de vídeo, ou na verdade para qualquer área, como você conseguir o seu primeiro cliente, independente do que você faça, você vai encontrar milhões e milhões de possibilidades e respostas. Algumas mais simples, outras um pouco mais complexas, mas de alguma forma cada uma delas chega no objetivo. E o que eu quero passar aqui para vocês hoje foi algo que funcionou com a gente recentemente. Apesar da gente ser muito ativo aqui no YouTube e ter atividade também lá no Instagram, a gente não vive só de produção de conteúdo e de venda de infoprodutos. E que, por sinal, a gente tem uma loja onde a gente vende esses templates de texto, de lower thirds. Depois você dá uma olhada lá, é bem bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. O caso é, a gente precisa sim dos clientes para a gente poder continuar produzindo conteúdo, porque eles ainda não se pagam, mas isso não é assunto para agora. O que eu quero falar é de como a gente faz para conseguir esse cliente para continuar vindo aqui e produzindo com tranquilidade. E eu sei que o grande empecilho muitas das vezes é aquela vergonha ou aquele medo de você chegar em alguém que você não conhece ou até mesmo em um comércio onde você não vai saber exatamente como chegar, como abordar, como começar o assunto. E o que eu quero falar aqui é uma forma que vai facilitar muito, porque você não vai exatamente chegar em um lugar que você não conhece. E você também não vai chegar exatamente em algum amigo, porque isso também pode ser uma coisa meio estranha para algumas pessoas, oferecer o serviço para o seu amigo. E, bom, eu vou explicar. Eu e Bianca, a gente estava fazendo um levantamento dos comércios que a gente tem aqui em volta da gente, de onde a gente mora. E nesse levantamento a gente se deu conta que a gente mora perto do pet shop onde a minha mãe leva a cachorrinha dela para fazer banho, tosa e demais coisas. E a gente viu ali uma oportunidade. Porque além do feedback que a gente já tinha da minha mãe que levava a cachorrinha dela para fazer banho e tosa, a gente já ouviu feedback de outras pessoas que vão no mesmo lugar e falam bem. Então pensei, por que não dar uma olhada nas redes sociais desse pet shop para ver o que ele já tem, o que ele não tem e se seria de fato viável oferecer um serviço de vídeo para eles. E foi o que eu fiz, fui até o Instagram e vi que eles não tinham nenhum vídeo mostrando como é o local, mostrando quais são os serviços que eles oferecem ou minimamente contando um pouco da história deles. E feito isso, depois disso, eu fui para o site deles, que é na verdade só um marketplace onde eles vendem produtos e outras coisas. O caso é, esse pet shop em específico não tinha lá um vídeo que mostrasse os serviços, a história, um pouco de quem está ali por trás todo dia, fazendo e acontecendo para esse pet shop ir para frente. E sabendo de todas essas coisas, eu fui até o pet shop para conversar com um dos sócios, ou pelo menos procurar o gerente, né, alguém com quem eu pudesse conversar. E esse primeiro momento, esse primeiro contato pode às vezes ser meio estranho, mas na verdade não precisa ser, você está conversando com outra pessoa, então você pode ir um pouco mais tranquilo. E sinceramente, a primeira coisa que eu fiz foi me apresentar, não falei nem do meu serviço ou do que eu queria de fato oferecer para eles. Eu fui e falei que já conhecia o serviço deles e sabia que eles prestavam um bom serviço, porque a minha mãe, que era uma pessoa de referência para mim, levava a cachorrinha dela para lá. E eu comecei o papo a partir daí, falando que eles tinham um bom serviço e tudo mais, mas que eles não tinham ali alguma coisa que mostrasse nas redes sociais o que eles ofereciam e como eles faziam as coisas. E foi a partir daí que eu comecei a, de fato, falar sobre o meu serviço, falar sobre a minha empresa, que no caso é a Simples Forma, né? Afinal, vocês estão aqui no canal. E falei que a gente oferecia esse tipo de serviço, que nós fazíamos vídeos institucionais, que a gente poderia fazer vídeos para o canal no YouTube. Enfim, falei de tudo aquilo que a gente poderia oferecer a eles que seria interessante para o nicho deles. Eu já fui ali com um leque um pouco mais fechado, não fui oferecendo tudo que a gente faz de modo geral. Não, eu falei ali mais especificamente do que poderia ser interessante para eles. E de fato foi algo interessante para eles, porque a gente marcou uma reunião e dali a gente foi elaborando o que poderia ser interessante, o que não poderia, a gente fez um brainstorm, eu, a Bianca e os dois sócios desse pet shop. E o caso é, não precisa ser uma coisa muito complicada, eu sei que dá aquele friozinho na barriga, eu mesmo fiquei com aquele friozinho na barriga, porque afinal de contas eu estava abordando uma pessoa com quem eu não tinha uma real intimidade, uma real relação. Eu tinha ali um contato indireto com ele, mas foi o suficiente para que a gente pudesse marcar a reunião, fazer um brainstorm e tocar as coisas para frente. E o mais legal é que depois que você consegue fazer isso, que você
quebra essa primeira barreira de chegar e oferecer o seu serviço, mesmo que não seja a primeira vez que você está oferecendo, mas só de você fazer, se botar à disposição, entrar em ação, já te dá uma motivação, um gás. A minha vontade de quando eu saí daquele pet shop era entrar no primeiro comércio que eu visse, independente de qual fosse, e oferecer de novo o serviço, mas aí ia ser colocar a carroça na frente dos burros, eu ia acabar me embolando. Primeiro a gente tinha que concluir aquela situação para depois começar outra. E é o que a gente vai fazendo. A gente começa uma situação, vai fazendo outra, tudo com decência e ordem para a gente depois não ter problemas com prazos e afins. Eu sei que esse é um vídeo um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui para o canal, mas como eu vi que foi uma coisa tão tranquila de se fazer, até porque eu também estava ali com um friozinho na barriga, e eu vi que no fim não era um monstro de 7 cabeças, era algo até realmente tranquilo de ser feito, eu vi ali a possibilidade de trazer isso para vocês e quem sabe ajudar você que está procurando ou precisando de um cliente. Eu queria te dizer que não é assim tão difícil, não é tão monstruosa essa situação, na verdade é bem tranquilo, porque no fim das contas você só está falando com outra pessoa. Bom, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e se esse foi o caso, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e aproveita também para se inscrever caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Falou? E como eu disse lá no início do vídeo, a gente tem uma loja onde a gente vende esses presets que a gente usa aqui no canal, os templates de texto e os templates de lower third. Por sinal, esses templates de lower thirds acabaram de chegar, eu coloquei eles ontem na loja, e se você quiser entrar lá no nosso site para ver como eles são, a gente vai ficar muito feliz. O link está aqui embaixo na descrição. E agora sim, eu vou ficando por aqui, e até que o próximo vídeo venha, a gente pode ir conversando aqui embaixo nos comentários, ou então lá no Instagram, o arroba tá aqui em tela para você poder seguir a gente lá também. Falou? Então, até o próximo vídeo. Tchau!